Uma muito boa noite a todos. Eu vou deixar um registro aqui, que dentre alguns ganhos desse tempo de pandemia, os grandes ganhos é a possibilidade de fazermos reuniões de pais no modo virtual. Realmente isso é muito mais cômodo, muito mais eficiente do que receber todos vocês na escola. Isso nos dá muito prazer, mas nós acabamos, às vezes, perdendo mais tempo com o deslocamento de vocês para a escola do que com a própria reunião. Mas eu quero dizer que, como diretor do colégio, estou muito feliz com essa reunião, porque o colégio faz hoje um anúncio de algumas alterações, de algumas inovações na nossa proposta pedagógica, que a gente já vem trabalhando nisso há bastante tempo, há alguns anos, e que o conforto das nossas reuniões desta pandemia nos permitiu ousar e decidir aquilo que nós vínhamos trabalhando há pelo menos 3 ou 4 anos. Então, nós vamos apresentar o projeto pedagógico, vamos chamar assim, a proposta pedagógica para o ano de 2021. Estamos apresentando para vocês agora. Começamos a trabalhar com os pais de alunos. Aliás, já trabalhamos com os professores todos do colégio ontem, a mesma reunião, só que dedicada aos problemas de ordem profissional dos professores e da nossa equipe como um todo. E hoje estamos falando com os pais dos alunos que atualmente estão no 4º, 5º, 6º e 7º anos. Nós estamos trabalhando já em 2021, nós estamos falando com os alunos dos 5º, 6º, 7º e 8º anos. Então, realmente, bem-vindos a todos. Nós estamos na plataforma Zoom. Vocês terão a oportunidade de usar o chat e perguntar. Teremos alguma possibilidade também de vocês falarem conosco. O grande problema desta fala é que nós somos 300 convidados e, portanto, tem alguma dificuldade. Mas, sem maiores delongas, eu vou passar para a Maura, que é a coordenadora geral do colégio, que vai fazer a apresentação desse projeto. Depois vai passar também para a professora Amanda, que é a coordenadora do nosso projeto de inglês como um todo, também vai conversar com vocês. Mas, Maura, está com a palavra. O Renato deve estar aqui também enquanto pai. Renato, diretor financeiro, não sei se o Neto está por aí também. Todos estaremos à disposição de vocês a qualquer tempo. Maura, pode. Boa noite a todos, agradeço a presença e vou compartilhar uma tela para a apresentação dos slides que vão orientar a nossa conversa nesta noite. Só um minuto. Tá ok, Maura. Sim, só não está andando. Espera aí só um pouquinho. Pronto. Isso, aqui está a nossa estrutura pedagógica, com alguma alteração na configuração a partir de 2021. Hoje nós temos o que vocês conhecem como educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Todas essas etapas da educação básica nós estruturamos em 6 ciclos, pela própria proximidade de idade dos alunos, pela proximidade de desenvolvimento e também pela proximidade de prédios, que é hoje a nossa estrutura. Então, o ciclo... Tem alguém com o microfone aberto? O ciclo 1, que é composto pelo nosso berçário, pelo infantil 2 e pelo infantil 3. O ciclo 2, educação infantil, infantil 4, infantil 5 e o 1º ano. Então, o ciclo 1 está localizado lá na Rua Professora Mara Cabral Barbosa. O ciclo 2, aqui na Romeu do Nascimento, é o prédio da educação infantil. O ciclo 3, segundo, terceiros e quarto ano, ficam aqui também no conjunto 1, no nosso térreo, corredor B, e algumas classes no corredor C. Os ciclos
quarto, quinto, sextos e sétimos, que aqui no quinto ano já começa a entrada dos professores especialistas de português, matemática, história, geografia e ciências, além dos outros que eles têm nas séries anteriores. Pela proximidade com o sexto ano, compôs esse ciclo 4. Ficam aqui no corredor C e corredor D do prédio 1 também. O ciclo 5, oitavo, nono e primeira série do médio estão localizados lá no conjunto 1. O ciclo 6 também é no conjunto 2, desculpe, lá na Mara Cabral Barbosa também. E o ciclo 6, segunda e terceira série do médio também. O que a gente sempre tem, a última série, a última fase de cada ciclo vai se conectando sempre ao próximo. Por quê? A gente diz que até meados do ano, os alunos têm muito da série anterior, né? E a partir do meio do ano, eles já vão se aproximando da série subsequente. Pensando aí na nossa estruturação, né, que nós chamamos aí de fundamentação legal, de onde é que nós tiramos o nosso projeto pedagógico, de onde nós tiramos a organização estrutural de cada fase, de cada série. Então, estão aí os elementos legais para constar, mas somos muito movidos no dia a dia pelas diretrizes curriculares nacionais. A de 2010, que organiza todas essas etapas, esse conjunto de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, dando as diretrizes gerais dessa educação básica. Mais recentemente, nós temos as diretrizes de 2017, que introduzem aí a Base Nacional Curricular Comum, que deve ser de onde nós partimos para organizar o nosso currículo. E, mais recentemente, as diretrizes também que trazem referência à BNCC de 2018, que são mais específicas para o ensino médio. Lembrando que a nossa fundamentação pedagógica traz como marca o nosso compromisso com os conteúdos, né? Então, não abandonamos os conteúdos, mesmo no século XXI, porque entendemos que os conteúdos eles são base e ferramenta para o desenvolvimento de competências e de habilidades e que são a referência para essa educação que nós chamamos de educação integral, né, do indivíduo em todas as suas referências. Olhando aí para essas 10 competências gerais da BNCC, elas vêm como pano de fundo e como organização do nosso currículo como um todo, desde a educação infantil até o ensino médio, e, obviamente, guardadas aí as devidas proporções, considerando cada faixa etária, cada fase de desenvolvimento. O conhecimento vem como a primeira competência geral e todas as outras vêm na esteira. Por quê? Sem conhecimento, sem conteúdo, sem conceitos, não há como desenvolver pensamento crítico, pensamento científico, pensamento criativo, senso estético, a comunicação, a cultura digital, tão presente nesses últimos tempos, a necessidade de autogestão, de construção de argumentação, autoconhecimento, autocuidado, empatia, cooperação e autonomia, essas últimas 3 mais ligadas um pouco aí às competências chamadas socioemocionais, né? Temos também como princípio da nossa proposta pedagógica o que é conhecido como taxonomia de Bloom, pensadas aí nessas habilidades gerais também. Hoje, a nossa sala de aula muito mais focada nos processos de análise e de aplicação dos conhecimentos, né? Então, as tecnologias vêm nos ajudar a pensarmos na sala de aula invertida, nos trabalhos em grupos, no papel de cada um e otimizar o tempo da sala de aula. Então, gastar mais energia para aquilo que é mais complexo, né? E ficando outros aspectos que os alunos vão ganhando autonomia para serem desenvolvidos também em casa e vir para a escola. Então, as aulas expositivas, os grandes discursos, as grandes palestras, elas vão dando lugar para um protagonismo maior dos alunos com a supervisão e a mediação do professor na sala de aula. Por conta disso, a gente tem percebido, os estudos têm mostrado que as formas de aquisição de conhecimento, né, o índice
que os alunos mais retêm conhecimento é quando eles estão ensinando uns aos outros, quando eles praticam conhecimento, quando eles escutam em grupo e quando eles demonstram. Por isso, o nosso foco na análise e na aplicação dos conhecimentos. E olhando um pouco como o topo da pirâmide vai ficando mais para a parte expositiva, né? Então, que também não é abandonada, mas a gente vai mudando um pouco o nosso olhar no cotidiano da sala de aula. Em função disso, existem alguns compromissos, alguns princípios que estão na esteira do nosso plano escolar, do nosso currículo, do planejamento pedagógico da escola. E esses princípios estão sempre atrelados a práticas que vão configurando e vão materializando esses compromissos, esses princípios gerais, né? Temos um primeiro conjunto de princípios, depois um segundo conjunto de princípios, que são desenvolvidos desde a educação infantil até o ensino médio. E a gente vai percebendo que os alunos vão ganhando autonomia a partir dessas práticas e esses princípios vão se materializando em suas ações, tanto escolares, nas suas atitudes enquanto sujeitos. Essa apresentação depois a gente vai disponibilizar sim, tá? Temos aqui um conjunto, né, no nosso quebra-cabeça, se configurando aí as competências do século XXI, nós chamamos dos 4 Cs, que envolve criatividade, pensamento crítico, colaboração e comunicação. E para se pensar nessas 4 competências gerais, precisamos ter como pano de fundo sempre essa aprendizagem ativa, onde o aluno está com o seu papel de protagonista, mediado pelo professor, onde a interação se faz presente em boa parte dos momentos em que ele está na escola. A tecnologia como uma ferramenta que otimiza o acesso ao conteúdo, o acesso à simulação, as diferentes mídias, pensando sempre no trabalho compartilhado também. E a contextualização da aprendizagem, pensando que essa aprendizagem ela seja considerada autêntica, que ela tenha uso e função, né? Não pensar que eu aprendo hoje uma coisa para quando ficar grande eu utilizar, para quando eu estiver trabalhando eu utilizar, mas pensar coisas que possam ser usadas desde já com o apoio e a mediação dos professores. Olha, só vou lembrar pela colocação da Juliana, essa reunião ficará gravada e disponível para todos. Possivelmente ficará no YouTube. Não tem nenhuma razão para não publicizar a reunião, tá? Com essa estrutura, então, pedagógica, então, partindo do que concebemos sobre aluno, professor, aprendizagem, conhecimento, metodologias, estruturamos também a nossa matriz curricular, né? Então, pensando nas 4 grandes áreas, né, das linguagens, das ciências humanas, da matemática e das ciências da natureza, essas grandes áreas, elas vão se desdobrando em componentes curriculares ou disciplinas, né? Que são trabalhadas ao longo da escolaridade como um todo. No ensino médio, essas ciências, elas são divididas, elas se abrem em física, química e biologia, e no ensino fundamental como um todo, essas 3 sub-áreas das ciências da natureza, elas são trabalhadas de modo transversal ao longo das 9 séries, né? Na parte diversificada, nós temos o inglês ou alguma outra língua estrangeira, mas a nossa opção aqui é pelo inglês. Temos o que nós chamamos de projetos como um componente curricular a partir do 5º ano. Por quê? A partir do 5º ano, nós temos os professores especialistas em todas as disciplinas. Até o 4º ano, nós temos o professor único, né? Então, o professor que trabalha português, matemática, história, geografia e ciências, né? Então, o professor multidisciplinar. Então, os projetos, eles são a base de todo o desenvolvimento das propostas, né? Vocês têm acompanhado isso enquanto pais do colégio. A partir do 5º ano, ele já entra com uma configuração específica
buscando o quê? A interdisciplinaridade. Então, é um professor que cuida disso para garantir que a interface entre as disciplinas ocorram de modo mais estruturado. No 9º ano, dá vontade de voltar para a escola mesmo, né, Marcelo? Nós estamos aqui vibrando com esse projeto, né, trazendo isso para o próximo ano. Para o 9º ano, nós vamos dividir os projetos em 2 grupos, já se aproximando um pouco mais do ensino médio. Então, a nossa proposta, a partir do ano que vem, é que os alunos do 9º ano, eles possam escolher projetos em linguagem e ciências humanas ou projetos em matemática e ciências da natureza. Daqui a pouco já vou explicar mais para frente como isso vai se configurar no horário dos alunos. E no ensino médio, que aí já entram os itinerários formativos, de acordo com a nossa regulamentação aí de 2018, em 3 áreas. Se o aluno quiser optar por uma área única, né, então, linguagem e ciências humanas, um itinerário matemática e ciências da natureza, ou um itinerário linguagem e high school, ele pode fazê-lo. E se ele quiser... Talvez os pais devem estar um pouco distantes, pelo menos a maioria, do que acontece no médio. A partir de 3 anos para cá, a reforma do ensino médio impôs o seguinte: o ensino médio não tem uma configuração só. Ele flui para alguns itinerários formativos, que os alunos optam entre A, B, C ou D. A Maura depois explicará isso, mas eu não vamos ter aqui alunos, pais que vão cursar. Então, neste grupo, alunos vão cursar ensino médio ano que vem. É só para ter essa ideia do todo do projeto institucional, né? Então, pensando que entram aí as disciplinas que compõem esses 3 itinerários, são sempre optativos, os alunos fazem a escolha, né, entre as disciplinas oferecidas em cada um desses itinerários. Estou mudando o lugar errado. Aqui, então, a gente sempre diz que quando nós colocamos alguma coisa nova no currículo, ou sai alguma coisa, ou a gente tem que fazer o quê? Aumentar o tempo do aluno na escola. Nesse nosso caso, nós estamos entendendo o quê? Que é importante aumentarmos o tempo dos alunos na escola. Tudo aquilo que nós trabalhamos em português, que se configuram 6 aulas por semana, matemática 6 aulas por semana, ciências 4 aulas por semana, história e geografia 6 aulas por semana, arte 2 aulas por semana, educação física 2. Nós entendemos que precisamos manter ainda essas disciplinas com a mesma carga horária. E se nós queremos introduzir a disciplina de projetos, se nós queremos aumentar o nosso número de aulas de inglês, isso tudo não cabe num único período, não cabe em 5 manhãs. Então, a nossa solução para isso é criarmos esse que nós estamos chamando de período estendido. Por quê? Além de entrarem em inglês até 2020, esses alunos têm 4 aulas por semana. A partir de 2021, eles passam a ter 6 aulas por semana de inglês e mais as 2 aulas de projetos. Também já organizamos isso em função das séries. Então, os alunos, até entendemos que as famílias precisam se organizar para isso. Então, já definimos também cada série quais são os dias da semana que os alunos ficarão até as 3 horas da tarde, tá? Então, a gente tem aqui uma simulação para vocês verem. Então, por exemplo, 5º, 8º e 9º anos, eles são mantidos os 3 blocos do período da manhã, com os 2 intervalos que eles já têm, e o almoço, na sequência, o 4º bloco, né? Então, o horário não está definido, por isso que cada um desses campos abertos não tem nome de nenhum componente curricular, porque o horário nós estamos trabalhando nele nos próximos dias. O almoço aqui de 5º e 6º anos serão no colégio, tá? 7º, 8º e 9º pode ser no colégio ou pode ser nas imediações. Entendemos que os alunos... Maura, enfatize como é que vai ser esse almoço do colégio, já estão perguntando exatamente isso. Ó. Nesses dias da semana
de quinto e sextos anos, os alunos de quinto e sextos anos não poderão sair do colégio da hora do almoço. Em consequência, almoçarão no colégio, tá bem? Isso. Saída e entrada nesses períodos. Os alunos, nos dias que eles têm o período estendido, eles saem do colégio, sextos e sétimos, quintos e sextos, só saem do colégio às 3 horas da tarde, nesses dias que o período deles é estendido. Os outros 3 dias da semana, eles sairão a 12h25, que é o horário deles, tá? Aqui nós temos o material pedagógico, muito desses materiais vocês já conhecem, são os livros didáticos, mais os livros de literatura infantil, ou de literatura infantil até o 5º ano, e a literatura infanto-juvenil para os alunos até o 8º ano. Usamos também algumas plataformas, que muitas já são conhecidas de vocês. A Árvore de Livros entrou agora no 2º semestre, em caráter experimental, até o 9º ano. Nós entendemos que foi uma boa aquisição, isso motivou muito a leitura dos alunos. A Árvore Livros, ela é uma biblioteca virtual, né? Então, teremos os livros indicados de leitura obrigatória e os livros de leitura espontânea que os alunos podem fazer. A Árvore Atualidades é o que nós chamamos hoje de Guten News, que é uma plataforma que trabalha leitura, produção de textos mais informativos. Os alunos do Fundamental 2 já estão bastante habituados a essa plataforma. A Educo, que é uma plataforma que entrou este ano, a partir do final do 1º semestre, que também é uma plataforma onde os professores podem colocar material, onde podemos ter os nossos instrumentos avaliativos processuais, que funcionou muito bem, né? O Matific, que é uma plataforma de matemática dirigida mais aos alunos até o 5º ano. A Pontui, que é uma plataforma de correção de produção de texto, onde nós temos aqui a possibilidade de correção externa e também a possibilidade das nossas professoras fazerem a correção dentro dessa plataforma. A Faber-Castell... Talvez compense falar aqui, Maura, que especialmente os pais dos alunos que vão para o 5º, que para usar inclusive essas plataformas, eles passarão a receber o Chrome também. Isso já vou dizer isso também. A Faber-Castell, que já é nossa parceira no projeto Micromundo, o Jornal Joca, que já é conhecido de muitos de vocês, que atende os alunos até o 5º ano, o Khan Academy, que é uma plataforma de ciências e de matemática, também bastante utilizada, Hasplus, que é uma plataforma de inglês, o Canvas também, usado em inglês, e o Google for Education, que são onde temos o Classroom, os documentos do Google compartilhado e documentos colaborativos. Para isso, a partir de 2021, os alunos todos receberão o Chromebook. Hoje nós temos Chromebook a partir do 6º ano. O ano que vem entra o Chromebook do 2º ano do Fundamental 1 até o 7º ano. A partir do 8º ano até o ensino médio, nós vamos entrar com um MacBook, né? Um instrumento aí mais potente, que vão facilitar muito o nosso trabalho, o trabalho dos alunos também, com a inserção da tecnologia. O que a gente tem aqui de material de imagem nova para vocês é esse material de inglês. A Amanda vai falar um pouquinho já sobre ele, que vai ser um material próprio. E vou passar para a Amanda falar um pouquinho sobre o inglês, o que entra de novo no nosso projeto de inglês. Boa noite a todos. Acho que eu vou começar a minha fala respondendo a Vanessa, que falou que como será para as crianças que fazem Middle? Justamente, o Middle agora, então, ele faz parte do nosso currículo, do regular, da escola regular. O que anteriormente só atingia 30% dos nossos alunos como atividade extracurricular, agora chega, então, e para complementar o componente curricular em inglês nas aulas do regular. Como isso vai funcionar? Eu vou explicar de uma maneira
que demonstre mais ou menos historicamente como a língua inglesa tem sido tratada no Brasil. O colégio sempre teve um olhar bastante especial para a língua inglesa, a gente sabe disso, tem sim como um dos nossos pontos principais a serem trabalhados, e a gente já trabalha com isso de uma visão bastante diferenciada. Mas, historicamente, a gente sabe que as 4 habilidades da língua sempre foram trabalhadas separadamente, então, escutar, ler, falar e ouvir. Então, elas eram trabalhadas separadamente, e isso não vinha muito de forma contextualizada. Isso mudou bastante no decorrer dos últimos 10, 15 anos, em que as escolas perceberam que precisava mesmo trabalhar a oralidade, então falar inglês para existir no mundo, né? Pensar no inglês mesmo como uma forma de participação nesse mundo global. Então, a gente precisa falar a língua para nos comunicar também nos nossos trabalhos daqui para frente. Como a gente faz para desenvolver isso na escola, sendo que o ensino ainda era bastante normativo. E isso também está relacionado com o que a gente já fazia na escola, em que a gente tinha aulas de inglês, então tem aquela aula de sistematização, um olhar para a língua mais linguístico, né, de aspecto linguístico, mas por outro lado a gente oferecia um outro componente curricular chamado Skills a partir do 6º ano, em que eram aulas que a gente treinava mais a escrita e a oralidade. O que a gente faz agora é que até 2020, então, os nossos alunos faziam essas 2 matérias de manhã, mas os que optavam por fazer middle faziam mais 2 tardes, né, o que resultavam em 8 aulas por semana. Agora, com essa implementação do middle para a nossa grade curricular, a gente, então, amplia o horário da manhã, né? Não necessariamente só de manhã, mas agora as 2 tardes inclusas com período estendido, e tem um novo olhar para a língua, realmente, no sentido de que agora eu vou comparar 2 documentos importantes, a Base Nacional, que a Maura já falou agora no começo, focando no que ela trabalha com a língua inglesa, e no currículo de Mizu, que é o que a gente está trazendo, que essa é a universidade que nos acompanha já há alguns anos aqui no colégio. Acho que antes de começar a falar sobre o programa de Mizu, vale ressaltar que desde 2017 a gente tem o programa do Middle aqui no colégio, e esse é o primeiro ano que os alunos que começaram no 6º ano estão realmente ingressando no nosso programa de High School. E o que a gente percebe é que esses alunos que fazem esse curso extracurricular à tarde estão mudando as aulas da manhã. Felizmente. Mudando de que forma? Porque eles são mais críticos, eles são mais participativos, eles não conseguem chegar numa aula e simplesmente ouvir o que tem para ser dito. Eles querem opinar, eles querem participar, eles percebem que a oralidade deles em inglês, eles não têm medo da língua inglesa. Então, não é uma coisa em que eles estruturam para depois exteriorizar. A quantidade de input, que é o que a gente chama, quanto eles ouvem de inglês, é uma coisa ilimitada de fato, e eles têm um tratamento com a língua mesmo como prática social. Não é só um olhar como um componente curricular qualquer. E isso tem tudo a ver com a forma como o middle school é organizado, e esse currículo é pensado por essa universidade americana. Então, quando a gente olha nos principais pontos trabalhados pela universidade, o principal foco desse currículo deles, a gente tem consciência global, pensamento crítico e habilidades de liderança. Não é que é um curso em que ele trabalha e forma alunos para serem líderes globais com habilidades de liderança do mercado de trabalho, não é isso exatamente, mas líderes que possam causar impacto na sociedade, em que tenham consciência crítica de que o impacto deles pode começar na comunidade, assim como eles podem começar a fazer grandes mudanças dentro do próprio colégio, dentro da nossa escola, então numa comunidade aqui e continuando e levando isso adiante. Então, uma consciência crítica multicultural que tem tudo a ver com o que a BNCC traz também para o currículo nacional. Então, esse olhar para a língua, que a gente chama como olhar como língua franca, de que não é mais uma língua, só a língua do nativo, a língua falada pelo americano, a língua falada pelo britânico, pelo contrário, é a língua mais falada do mundo, é uma língua internacional. Mas ela é mais falada por nativos? Não, ela é mais falada internacionalmente. Então, ela está em todos os lugares, é a língua da globalização. E isso tem relação com os multiletramentos, de que, por exemplo, a gente sabe que as pessoas que falam inglês têm mais possibilidades de inserção, assim como no letramento digital, por exemplo. Então, conseguem lidar mais com as informações da internet e assim por diante. E isso tem totalmente relação com a diferença das abordagens de ensino. Há, de fato, como trabalhar a língua inglesa só como uma língua, um componente curricular, ou a gente tem que olhar para ela, de fato, como um instrumento de construção do conhecimento, como uma prática social? A gente já não consegue olhar para isso, para o inglês, e falar é uma língua estrangeira, em que a gente trabalha com ela e a gente desenvolve
conteúdos gramaticais, a gente lê textos e interpreta os textos. Não é mais só isso. A gente tem que olhar para a língua como uma prática social, realmente. Pode passar, Maura, por favor. Continuando, então, essa comparação que eu estou fazendo sobre as duas propostas, a de Mizu com a da BNCC, que é esse documento oficial nacional. O que a gente tem? Quando a gente fala de liderança, a prática de colaboração, de pensamento crítico e resolução de problemas, que é uma coisa que a Maura mencionou lá no começo, em que quando a gente está aplicando uma coisa, a gente aprende melhor. Então, não é simplesmente aquela aula de palestra. A gente está falando de uma língua em que a gente aplica em contextos, a gente resolve problemas, a gente desenvolve metalinguagem, porque também explica a língua. Há, sim, conhecimento linguístico por trás. Há trabalho com gramática, há sistematização da língua no curso de middle school também. Aí a gente tem a parte da BNCC, em que fala desse aluno, né, que a gente quer desenvolver um agenciamento crítico, em que ele é capaz de resolver problemas, em que ele é capaz de exercer uma cidadania ativa através das decisões que ele faz em sala de aula, porque ele lida com o outro. Então, é usar a língua para entender essa problematização de sujeitos mesmo. Estamos em sala de aula, a gente faz trabalho em grupo, a gente tem que chegar num consenso, a gente vai resolver um problema, e assim por diante. Aí, quando a gente fala do olhar para a língua inglesa mesmo, eu não falo mais em trabalhar as habilidades separadamente. Então, esse nível de leitura, esse nível de oralidade, esse nível de interpretação de texto e esse nível de produção textual, não é mais isso, mas sim a vivência da língua. Então, é aquilo que eu já falei, não é só a utilização da língua, mas a língua como instrumento de construção de conhecimentos. E que conhecimentos são esses? São conhecimentos interdisciplinares, porque esse currículo é de caráter interdisciplinar. Então, eles vão falar de coisas, principalmente como atualidades, de diversos conteúdos, de diversas matérias em que eles vão transgredir de uma área para outra em língua inglesa, certo? E isso tem a ver com a nossa proposta do colégio em relação aos projetos, em que o próprio material do Mizu já vem com projetos integrados, então eles têm projetos interdisciplinares para desenvolverem, que são partes, inclusive, do processo avaliativo deles. Isso dialoga também com o tipo de educação linguística que a própria BNCC diz ser interessante por causa dessa prática social da linguagem. Pode mudar, Maura, por favor. Então, quando eu falo que muda o nosso olhar de inglês, de uma maneira geral, é porque a gente deixa de tratar o inglês só como uma língua estrangeira. Não é só um componente curricular. Por isso que ele, inclusive, corresponde a 6 horas, né? A 6 aulas do nosso bloco de aulas no total. Se antes eram somente 30 aulas, agora temos 34. E a gente vai falar de 6 aulas de um componente curricular em que vai ser trabalhado só como uma segunda língua, numa aquisição de linguagem? Não, é de uma vivência na língua. Eles vão falar de coisas diversas na língua estrangeira. Então, a gente está falando de uma educação multilingüe, que aquilo que eles aprendem nas outras disciplinas é aplicável aqui também. E isso traz uma mudança sensacional dentro da sala de aula, que é o que a gente tem sentido ao longo dos anos com essa implementação do Middle no colégio, que os alunos têm sempre algo para dizer, porque eles estão refletindo sobre maneiras de agir, de pensar. Por ser de caráter interdisciplinar, ele pode não ser o melhor na língua inglesa, ele pode não ter a melhor proficiência naquela língua, mas ele tem sempre algo para dizer naquela aula, ele tem sempre como colaborar, opinar e desenvolver uma colaboração crítica com os demais em sala de aula. É nisso que a gente acredita. Não é simplesmente a fluência, não é simplesmente o nível de língua, mas sim estar ali para colaborar na língua. Então, a língua passa a ser um meio de instrução em todas as interações em sala de aula. Pode mudar, Maura. E isso tem tudo a ver com o modelo de instrução que o próprio Mizu, né, a universidade, trouxe para a gente como dentro do material, como base do material. Então, tudo que eles desenvolvem nesse currículo é baseado nessa aprendizagem indutiva, que muda muito de que muitas das pessoas aqui, principalmente, aprenderam, que antes a gente tinha aquela coisa de que a gente aprende a estrutura linguística e depois a gente aplica no contexto. Então, a gente aprende vocabulário para depois ler um texto. Quem está no curso do Middle, os filhos, com certeza já contam que é o contrário. Então, a gente funciona mesmo de uma outra forma. Primeiro, a gente apresenta o tópico, a gente engaja o aluno naquele assunto. Depois, eles passam a explorar. Então, o que eu já sei, conhecimento prévio é validado. Então, de que forma eu posso evoluir sobre esse assunto? Aí, eles colaboram
um com os outros e tem tempo de pesquisar. Aí vem a explicação do professor. E é isso que eu chamo de gramática indutiva. Então, eles já estão usando e, de repente, existe uma necessidade de refletir sobre a língua. Ótimo, eu sei falar isso, mas eu não tenho essa estrutura exatamente. Daí vem o professor e explica e fala, é assim que a gente faz. E depois a gente elabora, a gente constrói junto e só então vem a avaliação. Então, o que a gente percebe é que muitos dos nossos alunos que tinham, de certo, traziam um medo, algum trauma com a língua inglesa, quando eles chegam nesse curso, falam é muito inglês o tempo todo, as pessoas falam muito rápido, ninguém limita o tipo de vocabulário que a gente está tendo nas aulas, os textos são todos autênticos, eles são produzidos por nativos de língua inglesa e não necessariamente nivelados. Como que eu lido com tanta informação? E depois de alguns meses dentro de sala de aula, a gente vê a criança relaxar, porque é isso, o tema é engajador. Eles conseguem explorar, eles se sentem tranquilos, porque isso, existe essa troca. E é isso que a gente quer construir em sala de aula com todos os alunos, agora com 100% dos nossos alunos. A gente já vê que a equipe está mais do que preparada. O programa do Middle sempre foi num programa de co-teach com a Universidade do Missouri, que eram os professores da Universidade do Missouri corrigindo as tarefas, atividades produzidas pelos nossos professores. Agora a gente vai contar com a assessoria da universidade, mas os nossos professores tendo papel realmente mais ativo na correção das atividades e de trabalhos produzidos pelos nossos alunos em sala de aula. Pode ir, Maura. Em relação a material didático, se a gente está falando que é de quinto, e então a terceira série do ensino médio, agora tudo pela Universidade do Missouri, né? Vale dizer que existe sim uma variação, então no quinto ano, essa plataforma RAS Plus é especificamente só para o quinto ano. É uma plataforma de leitura em que vai auxiliar e vai, claro, trabalhar os nossos alunos para eles entrarem nesse sistema de projetos em inglês. Eles vão precisar de uma sistematização da língua mais profunda, eles vão precisar lidar com livros talvez nivelados ao nível de leitura de cada um dos alunos. Não são salas niveladas, mas nível de leitura para cada um dos alunos, é bem personalizado. Então, o material vai ser todo oferecido pela universidade e a partir do sexto ano, de sexto a oitavo, os alunos também são inscritos nessa plataforma que a gente chama Canvas, que é a plataforma utilizada pela Universidade do Missouri para fazer todas as submissões das atividades que eles fazem em sala de aula e quizzes e tudo que a própria universidade tem como avaliação desses alunos. Pode mudar, Maura. Comento isso sobre o nono ano? Talvez não. Na reunião de amanhã, Agora... Só para não passar em branco, né? Pensando que existe um plano geral para o itinerário formativo para os alunos que fizerem essa opção quando chegarem no ensino médio. Então, por isso que nós vamos comentar isso efetivamente agora, porque no caso deles, quem vai o ano que vem para o oitavo ainda terá mais duas séries, mais uma série para que chegue na primeira do médio, tá? Eles vão ter bastante tempo para pensar em itinerário formativo. Finalizando a apresentação da Amanda, vamos começar a responder as questões que estão aparecendo aqui no chat. Sim, e eu acho que uma coisa sou eu falando, e como parte dessa equipe, trabalhei como professora do Middle desde o começo do programa aqui no colégio, mas outra coisa, de fato, é ouvir dos próprios alunos, né? De que forma eles recebem esse curso e por que esse curso é diferenciado, por que eles se engajam e por que a língua estrangeira, que era estrangeira, passa a ser uma língua de comunicação realmente, um meio de comunicação em sala de aula. Então, eu acho que a gente pode começar com o vídeo dos alunos, Maura, por favor. Gostaria que vocês escutassem deles mesmos. Crias nossas, alunos que começaram com a gente no sexto. Grade, the last year of middle school. Today I will talk about 7th grade. The projects that we do on 7th grade are more practicing. An example is the audio story that we did. On this project, we choose an issue that could be social or environmental, and then we create a story with this issue. After that, we record our voice reading this story, and this project developed a lot my speaking and my writing. And the middle course is based on. Thank you.
Hi, I'm Ehiko. I'm a middle school student, and today I'm talking about the 8th grade, which is the last year of middle school. So, as we had to spend most part of our year at home during the pandemic period we were living in, several jobs we had to do were adapted to that period. So, I think that the project that most impressed me was the Education Access Project, in which we had to develop strategies for people that wanted to learn but couldn't afford online classes. So my group, which was 5 students, created a website and published a video talking about maths. And I think that the main reason that this project marked me a lot was because we would actually teach people something. We would actually teach something to people that wanted but unfortunately couldn't learn. Thank you. A gente queria realmente que vocês ouvissem as crianças falando, crianças que já estão no 8º ano, porque são alunos que eles escolheram um projeto específico para descrever. Então, a Amanda descreve o projeto do 7º ano, o Henrico decide descrever o projeto do 8º ano, e o que é mais interessante da fala deles é que, quando a gente olha e fala, bom, a gente já está falando sobre uma disciplina que inclusive traz projetos, mas de aspectos sociais, de meio ambiente, então de problemas que ocorreram durante a pandemia com a falta de acesso à educação, e como que a gente vai resolver esse problema? Porque a gente sabe que a gente tem aula online, a gente conseguiu toda essa adaptação com o conteúdo, mas com as pessoas que não tiveram realmente esse acesso, como que a gente pode levar o nosso conhecimento a alguém? Então eles fazem projetos de intervenção para solucionar problemas dentro da comunidade, inclusive dentro da cidade de Sorocaba. Aí a gente olha e pergunta, eles se envolvem? É significativo? Acho que isso está bem claro na fala deles, né? Eu gostaria também de mostrar um vídeo para vocês da professora que é idealizadora do curso do Middle School, então é a Dr. Catherine Fishman Weaver. Ela é uma parceira nossa do colégio, a gente tem acesso a ela a todo tempo, então ela é que idealiza o curso e hoje, inclusive, ela é a Executive Director do programa da universidade. E ela mandou uma mensagem especialmente para a gente, do Irapuru, que ela está realmente muito feliz dessa parceria, inclusive se firmar, por saber que esse programa vai atingir tantas crianças a mais. Se antes tínhamos 30% da nossa escola, agora a gente vai ter 100%, né, desses segmentos. Então ela traz uma mensagem bem afetiva para a gente, acho que vale mostrar para vocês. Hi, my name is Dr. Catherine Fishman Weaver. I'm sending well wishes from Columbia, Missouri to Peru. Columbia, Missouri is where the University of Missouri is located, and of course, Mizzou Academy. Mizzou Academy is a proud partner with Peru. I am such a fan of your school. Mizzou Academy offers 3 main programs: our high school dual diploma program, our middle school Mizzou Global Scholars Program, and our Mizzou Elementary Program. Peru offers all 3 programs. We are so excited to celebrate Tigers from elementary, middle, and high school. I was recently meeting with the Peru team and heard just how well all 3 programs are going at your school. I heard about the critical thinking and communication skills that the elementary students are developing. I heard about the leadership and change agent skills that the middle school students are developing. And I heard about the research and scholarly skills happening in the high school. I am so proud of you. We at Mizzou Academy have seen this growth, this progress, this learning as well. We celebrate you. I know this week your school has some news and announcements to share. We are very excited for 2021. Next school year looks bright. I know it will be a promising and exciting year of partnership between Mizzou Academy and Peru. Thank you for all you do. Sending our well wishes from Columbia to you. Take good care.
Hi, my name is Dr. Catherine Fishman Weaver. I'm sending well wishes from Columbia. Muito bem. Então, a Catherine, além de idealizadora desse programa todo, ela é uma pessoa que nos assessora o tempo todo, né? Com dúvidas, desde dúvidas pedagógicas até para compartilhar o sucesso dos trabalhos dos nossos alunos. Então, é uma pessoa bastante presente e que já esteve no colégio algumas vezes, inclusive. Já nos visitou algumas vezes. Acho que vale voltarmos para as perguntas agora, né, Maura? Isso. Então, começando aqui por algumas, fui anotando. Em relação ao Chrome e ao Mac, como os alunos que já hoje utilizam o Chrome fica com os alunos, eles usam em casa e usam também no colégio, tá? Então, não é um material que eles vão usar só quando estiverem aqui. Então, é um material que vai e volta. Por quê? Tanto na tarefa de casa, ou para sistematização dos conhecimentos, ou para assistir algum vídeo, também é utilizado em casa. Então, não dá para ficar só no colégio, tá? Aproveitar deixa para dizer o seguinte, óbvio que os alunos ficando mais tempo... Você tá com a câmera fechada, viu, Arthur? Eles vão ter também um armário no prédio do 5º ao 7º também, Maura. Isso. Então, para guardar quando precisa, né? A implementação do Moodle no currículo é diferente do High School. Do High School, ela vai funcionar como um itinerário formativo a partir da primeira série do ensino médio, tá? Aquele programa de Middle School que nós tínhamos 2 tardes por semana, isso deixa de existir. E não necessariamente no período da tarde, no período estendido, a aula será de inglês. Tá? Pode ser outra disciplina, porque os alunos passam a ter aí os 17 blocos ao longo da semana. Então, o inglês pode estar tanto de manhã quanto à tarde. Tá? Então, não há definição ainda do horário, para dizer quais são as aulas da tarde. O que nós já definimos são os dias da semana, porque aí fica mais fácil de organizar a vida dos alunos com outras atividades. Aí acho que a Amanda pode dizer alguma... em relação... Quem faz o Middle School, Amanda, já é suficiente para ganhar o domínio da língua? A minha resposta na verdade, não é uma resposta. Eu mostrei o vídeo para vocês. Eu acho que isso responde mais do que nunca. Os nossos alunos e o sucesso do programa, sim, responde. Então, serão 6 aulas, né, na semana, tempo suficiente para praticar oralidade, escrita e também sistematizar a língua. É importante lembrar que tem a parte da sistematização da língua e a gente não vai deixar isso de lado. Muita gente fala, mas no Moodle não tem prova. A gente vai ter prova, tem que ter prova. A gente tem todo um processo avaliativo. Então, por isso, inclusive, que os nossos professores aqui do colégio é que farão esse processo e não mais os professores só do Mizu. Com relação, inclusive, ao compromisso da escola com a afluência desses alunos, eu gosto que você fala do como é que nós desenvolvemos as aulas a partir do 2º ano do médio. Independente de high school ou não, certo? Sim. Então, a partir da primeira série do ensino médio, a gente já tem turmas, na verdade, aulas que são dadas em inglês. Então, temos 2 tipos de disciplinas dadas em inglês na 2ª série do ensino médio. Isso sem contar o high school. Uma que se chama Global Culture e a outra que se chama Basic English. Até o ano de 2020, a gente direcionava alguns alunos, depois de conversa com orientação educacional, de análise do desenvolvimento desses alunos durante os anos do ensino fundamental e alunos novos também que chegaram para o colégio, a gente olhava e falava, essa pessoa, esse aluno precisa de um pouco mais de base, eles iriam para o Basic. Os demais que a gente já olhava e contava com uma proficiência suficiente iam fazer essa disciplina de Global Culture, que iam para, como o próprio nome diz, Global Culture, eles falaram de culturas globais, desde assuntos como religião até manifestações sociais em diversos países, não só falantes de língua inglesa. Aí na 2ª série do ensino médio a gente já vai para um outro lado. Temos uma disciplina que também, só estou falando das de língua inglesa, mas uma que tem um viés para antropologia, a outra que é de business, e essa de antropologia juntamente com discourse. Então, a gente pega uma disciplina de que treina oralidade, de que treina discurso e traz para esse viés da antropologia.
e a outra que é business, então trabalham empreendedorismo, as escolas econômicas enfim, do mundo, tudo em inglês. Então, o que a gente sabe é que quando os nossos alunos chegam, de fato, no 9º ano, eles têm proficiência para fazer disciplinas em inglês. Agora, o que a gente traz esse projeto a partir do 5º ano é ensino de inglês através de conteúdos interdisciplinares, né? Não mais uma língua inglesa segmentada, compartimentalizada. Os alunos, nos 2 dias que eles ficam no período estendido, o horário de saída deles é às 3 da tarde, às 15. Depois nós temos aí também, Amanda, a gente perguntando, esses alunos do vídeo, a Amanda e o Henrico, há quanto tempo eles fazem inglês no colégio? E outra preocupação, que acho que você também já pode colocar, é quem até agora não fez Middle, por exemplo. Vai ter dificuldade? Vai haver alguma coisa relacionada a um nivelamento, um apoio especial para os alunos? Conta um pouco isso para a gente. Eu não sei exatamente o histórico de todas dessas crianças antes do Middle. Eles foram meus alunos no 6º ano, então desde então eu acompanho. No 5º também eram meus alunos. Me lembro da Amanda, era aluna do Live, e isso com certeza. O Henrico, não certamente, não sei dizer exatamente a origem, mas eu sei que sempre foi nosso aluno do colégio, ambos. E o que a gente vê, na verdade, eu queria mesmo que eles viessem e falassem o que eles quisessem. Eu falei, eu quero que vocês gravem um vídeo, mas não quero direcioná-los a nada. Porque é justamente escolher um projeto e dizer por que o tratamento com a língua inglesa é diferenciado, né? Então, eles estão falando de problemas sociais, de projetos de intervenção social na língua inglesa e falando com muitas habilidades. Acho que deu para a gente perceber isso. Em relação a nivelamento, isso nunca foi algo que a gente fez aqui dentro do colégio, porque a gente inclusive não acredita nisso. A gente sabe que as instituições, existem instituições de ensino que fazem isso, nivelam um aluno por uma prova, mas a gente não acha que isso funciona na prática. Até porque o que a gente traz é uma proposta diferenciada em que o ter um grupo heterogêneo é bastante interessante. Porque o que a gente quer desenvolver são múltiplas habilidades, desde as do século XXI até competências e habilidades específicas da língua inglesa. Mas tudo isso através do uso e utilização da língua. Eu concordo que o aluno que não esteve anteriormente no Middle vai precisar de atenção, claramente vai precisar de atenção. Por isso que a gente conta com essas plataformas em que elas vão fazer uma avaliação, por exemplo, nos alunos de 5º ano, elas vão fazer uma avaliação do nível de leitura dos alunos de 5º ano, e então esses alunos vão ter leituras direcionadas para o nível de leitura dele. Então, acaba tendo uma possibilidade de personalização também, né, Amanda? Exatamente. Então, através dessas plataformas digitais, a gente consegue garantir uma personalização do ensino de que, pessoalmente, talvez a gente não garantisse, não desse conta. Porque o que a gente quer nesse curso é realmente vivências de mundo, né? Então, é aquilo que a gente falou. Primeiro, eles se engajam com o assunto. Então, eles sempre têm como contribuir, mesmo que não seja só tratando da língua inglesa, porque é um curso interdisciplinar. Quando também tem aqui uma questão, uma observação trazendo como deve ser difícil aprender, juntar alunos com níveis diferentes. Como nós trabalhamos dentro dessa perspectiva de interação, né, aprendemos uns com os outros e quando eu ensino eu aprendo mais. Então vai dentro dessa esteira, né? Então isso nós não vemos como uma dificuldade no processo de aprendizagem como um todo. Né? É a metalinguagem, né? Então, quando a gente está usando a língua para explicação, reflete de uma outra forma realmente na língua, que é o que a gente sabe que se tivesse classes niveladas, que não tivesse esse nível de interação, isso não aconteceria. Nunca chegaríamos lá naquela última etapa que a Maura mostrou lá no começo da apresentação. Aqui também tem uma pergunta, Amanda, não sei se eu, pelo menos, não tenho condição... Amanda também tem que explicar também, para fazer oralidade, que a divisão das aulas. Sim, isso é importante. A gente sabe que do 6º ano em diante, a gente tinha 2 tipos de aulas nas manhãs, né? A aula de inglês, que eram com todos os alunos em sala de aula, e as aulas de skills, que são aulas que têm até 15 alunos. Por quê? Porque são 2 professores trabalhando simultaneamente naquele mesmo horário, trabalhando em salas diferentes. Essa mesma logística vai continuar. A gente sabe que é importante para o trabalho de oralidade, para o trabalho de escrita reflexiva mesmo, a gente precisa ter poucos alunos em sala de aula. E é isso que a gente vai fazer, a gente vai continuar com isso. Então, uma pergunta que eu falei que eu não sei responder, não sei se você sabe, Amanda.
aluno que faz inglês no Wizard, se há compatibilidade nas propostas e metodologias, eu não sei dizer. Não conheço, realmente. Tá, e aqui tem uma pergunta também, como nós trataremos dos alunos que com todos os recursos ainda tiverem alguma dificuldade para acompanhar? Isso acho que a gente tem feito até em outras disciplinas, né? Pensando sempre num grupo de apoio personalizado, então provavelmente isso será estendido, como acontece já em português e em matemática sempre que necessário, né? Fiquem tranquilos, porque os alunos terão todo o apoio que for necessário. Nós conhecemos os nossos alunos, os professores têm trabalhado com eles, mesmo no inglês regular, então já sabem da potencialidade deles, né? Mesmo em relação às plataformas, hoje as plataformas são muito intuitivas, então normalmente os alunos apresentam poucas dificuldades na interação com a plataforma. Aqui apareceram algumas colocações falando sobre mensalidade, valores, como fica isso para o próximo ano. Nos próximos dias vocês receberão isso de modo explicado e discriminado, conforme sempre acontece. Né? Nós saímos aí de 30 aulas, vamos para 34, tem o almoço de quinto e de sexto também, material didático, enfim, nós estamos fechando todos esses custos e logo vocês terão isto. Aqui tem pergunta também, Amanda, se quem faz Red Balloon, se isso ajuda, se isso prejudica. Eu acho que é a mesma língua. Quanto mais interação, melhor, tudo bem. Eu não vejo uma maneira de ser prejudicial. Acho quem fez, né? Agora, dar continuidade dos cursos livres em outras instituições é sempre encargo de cada família, né? Acho que eu atendi a todas as questões que apareceram. Duas coisas aqui, ó. Vamos lá. Verdade, o que aconteceu é que o inglês mudou no colégio e a Amanda falou, só vou reforçar, a escola não pode mais conviver com alunos com proficiência e sem proficiência. A meta é que todos tenham proficiência. Evidente que alguns alunos, como em todos os componentes, eventualmente poderão algum tipo de nível diferente. Mas o que não se pode conceber é que no Colégio de Irapuru os alunos cheguem ao final da escolaridade sem proficiência em língua inglesa. Isto é um compromisso da escola com todos. Vou tratar de outra questão também, que essa é mais do mantenedor. Não, primeiro vou voltar ao diretor de escola. Tem um papel evidente que nós, com o que a escola oferece, nós garantimos essa proficiência. Evidente que os alunos, os pais que quiserem fazer mais inglês fora, nós entendemos não ser necessário. No entanto, os que não está impedido, não tem problema algum, e os cursos de bom nível e as práticas de bom nível sempre serão bem-vindas. A questão do custo, evidente que haverá uma mudança de estrutura de custo. Agora, não se preocupem, porque não é nada estratosférico que não comporte exatamente... Os pais que faziam middle não terão grande diferença de preço, pelo contrário, tá bem? Então, é que nós não temos essas coisas fechadas, além não temos fechadas na escola como um todo. Até o final do mês, nós trabalharemos na escola como um todo uma proposta de 2021. Evidente que o almoço incorporado tem custo, como já tinha no middle, tá certo? O preço sofrerá um impacto disso, mas vamos aguardar o final do mês, quando nós apresentaremos todos os custos e todos os preços de anuidade relativo ao ano de 2021. Alunos do 7º poderão almoçar, como hoje
almoçam enquanto sexto, né? A cantina disponibiliza isso para eles. Eu acho que é um pouco diferente, né, Maura? Na medida em que o colégio vai ter refeição usual para todos os alunos do sétimo que não quiserem sair poderão almoçar, sim. Só que ficarão os dias que quiserem. Se quiserem todos os dias, ficarão. Os do quinto e sexto, não. Esses não podem sair, é como intervalo, tá bem? Motivo, segurança, óbvia, e essas crianças estão as crianças de sexto ano estão cada vez menores, eu digo. Aqui estão pedindo para a gente falar um pouco mais dessa disciplina de projetos, né? O projeto sempre parte de uma situação real que aponta para um estudo mais aprofundado e que envolve aí um conjunto de disciplinas para ajudar a olhar para essa questão, por exemplo. Se a Andréia está por aí, Andréia Vazata, pedir para você falar um pouco. Esse ano nós já introduzimos o projeto no quinto ano, e aí vou pedir para a Andréia falar um pouco como funcionou esse projeto. Pode ser, Andréia? Pode ser, Maura. Tá me ouvindo bem? Sim, sim. Tá. O quinto ano nós tivemos essa disciplina este ano, né? Uma professora dava esta aula, mas nós tínhamos um tema central. Então, teve o tema fitossanidade, que gerou toda a discussão ao longo tanto do período presencial quanto no remoto. Fizemos uma articulação com todas as áreas de conhecimento, então entrou leitura de jornal, que embasava as nossas referências de discussões, né? Algumas mídias também, as plataformas. Então, uma conexão de todas as áreas e os alunos conseguiam discutir isso, entender o que é um projeto nas aulas, que perguntas eles deveriam fazer, como eles respondem essas perguntas, e também o movimento de como nós vamos divulgar para a comunidade o que aprendemos aqui, né? Aí eles foram para vlogs e outras mídias. É mais ou menos isso, né, Maura? E assim, nós ficamos muito surpresos com toda essa conexão e o desenvolvimento dos alunos, né? Na criticidade, no protagonismo também em relação aos assuntos do híbrido que nós fizemos neste período. Obrigada, Andréia. Deixa eu acrescentar mais uma coisa. Então, vamos lá. Algumas questões com relação a que o sexto almoçava ou não almoçava. Em verdade, a proposta do colégio hoje é de um período estendido. Período estendido que vai a partir do quinto até o final do médio. Logo, é todo um projeto curricular. As crianças de quinto e sexto ano, ainda que os de sexto que ficavam poderiam sair, com este volume de alunos que nós tivemos, e considerando que é um período estendido, não nos pareceu conveniente permitir que os alunos saíssem e voltassem, porque temos certeza que este controle de saída e retorno dos alunos é muito prematuro, especialmente no começo, até julho do ano do sexto ano. Assim, entendemos que nos estruturamos para isso, em ponto de vista, e vocês vão receber também isso, tá certo? Do ponto de vista do serviço de almoço, de cantina e de refeitório no espaço do pátio, para que as crianças fiquem lá. Realmente, alguns pais podem achar que devem sair, é importante para o amadurecimento, mas nos tempos atuais, quando eu falei para vocês, eu tenho passado nos corredores todos esses dias, estou achando as crianças do quinto cada vez menores, eu não sei se é verdade, eu estou ficando mais velho, mas ainda são muito pequenos para sair, e a cidade mudou muito, mesmo o nosso entorno aqui, normalmente eles vão aí com o mas preocupa. Então, a segurança em primeiro lugar, essas crianças vão ficar, e esse horário de almoço faz parte do processo educativo, certo? Esses alunos, agora nós temos mais ou menos 130 alunos que vão indo para o, se eu não errei, tanto de quarto para o quinto, como de quinto para o sexto. Portanto, é preciso toda uma logística de
manter esses alunos no colégio durante todo o período estendido. Eles não podem sair no período da manhã e não podem sair também nessas aulas da tarde. Então, o conjunto da obra e esse projeto de inglês, projeto do trabalho de inglês que nós estamos fazendo com a parceria de Missouri e, obviamente, usando toda a tecnologia já feita, já praticada conosco no Middle, certo? Mas é realmente um projeto da escola, que nós podemos chamar um projeto de período estendido, que começa, por hora, no 5º ano e vai até o 3º ano do ensino médio. Acho que as questões que ainda aparecem aqui é em relação ao quanto os alunos vão de fato acompanhar, né? Então, confiem no projeto do colégio, no apoio que eles terão. Nós temos sempre todo um cuidado quando implementamos coisas novas, de darmos todo o respaldo necessário aos professores, aos alunos, né, dentro dos nossos limites aí de atuação. Fiquem tranquilos com isso. Em relação aos custos que ainda têm aparecido, né, da preocupação, também confiem no colégio, né? Teremos um ajuste que é compatível com aquilo que é oferecido. Talvez os pais tenham na cabeça o custo que é o Middle ou o custo que é o Lively, mas vamos pensar num projeto como um todo, tá bem? Aguardem que vamos comunicar isso para vocês. Alguém tem mais alguma questão sobre esse projeto, sobre o período estendido? Alguém quer falar sobre o projeto, sobre o período estendido, sobre essa inovação no colégio? A palavra está aberta, sem problema algum. Pode abrir o microfone. A reunião fica gravada assim, nós disponibilizaremos a partir de quinta-feira, porque amanhã nós ainda teremos uma reunião com o nono, e boa parte do assunto da reunião é esse, mas nós disponibilizaremos a partir de quarta. Maura, boa noite. Tudo bem, Roberta? Tudo bem? Seu Arthur, boa noite. Oi, boa noite. Maura, só uma dúvida. Vocês pensaram em tudo aí, parabéns para vocês, mas e se continuar a situação que hoje, atualmente, nós estamos vivendo, né? Essa pandemia, vocês já têm um plano B aí, uma solução para isso? Porque, pelo que eu vi, as aulas vão ser estendidas, vão ser mais professores, mais aulas, horas de ensino, né? Vamos lá, deixa eu responder essa questão. Obviamente, o mundo tem como meta o retorno às atividades presenciais. Todos os órgãos oficiais, o Conselho Nacional de Educação, o Conselho Estadual de Educação, e mesmo nós no colégio, estamos trabalhando com a possibilidade de ainda mantermos atividade remota para aqueles que estiverem impedidos de frequentar as atividades. Eu vou pôr para fora, que eu tenho falado em várias reuniões, escola não pode ser permanentemente assim, olha, vou optar, prefiro presencial ou prefiro remoto. Inclusive o discurso de que o remoto supre o presencial, a reunião de hoje prova às mancheias que ele quebra um galho na ausência do presencial, mas como projeto de vida. Aliás, eu tenho dito em várias oportunidades que o homeschooling morreu com a pandemia. Se antes se falava que você podia suprir o que acontece na escola com o homeschooling, fica comprovado que o crescimento dos alunos não pode acontecer sem atividade presencial. No entanto, durante o impedimento, todos os que estiverem necessariamente isolados e por quanto perdurar, a escola vai oferecer alternativas dessa proposta híbrida, talvez até um pouco mais aperfeiçoada. O híbrido nosso, e nesse segmento tem várias pessoas que estão frequentando, até o 4º ano tem um modelo, do 5º em diante tem outro modelo, exatamente por uma coisa que nós estamos falando aqui. Por que da diferença? Porque até o 4º ano
nós temos um modelo de unidocente. A partir do quinto, que tenho um dos docentes especializados, é mais factível, ou não é factível manter o professor em contato diário e síncrono com os alunos. E tem que seguir horário. O colégio tem feito das tripas coração para desdobrar as classes, para acomodar todas as possibilidades de retorno e manutenção dos alunos na atividade remota. Assim como, veja, nós vamos precisar sim, olha, que não pode ficar sempre, para o ano que vem, fica no remoto do presencial. Com o tempo, ainda no mês de... Aliás, as aulas começarão em fevereiro, neste segmento, no dia 8 de fevereiro. Com certeza, na primeira semana de janeiro, e aliás, essa é uma das razões, eu tenho ouvido escolas parceiras, especialmente em São Paulo, do mesmo grupo que eu participo, falar de começar a aula no dia 26 de janeiro, assim, mas eu entendo primeiro, a nossa equipe de professores precisa das férias. Nunca se trabalhou tanto e nunca se vai trabalhar tanto até o final do ano. As férias serão muito bem-vindas. Mas outra questão, nós vamos nos preparar para organizar o novo ano letivo em função das circunstâncias daquele momento, também no final de janeiro e na primeira semana de fevereiro. Estaremos prontos para atender a situação da pandemia e do impedimento. Mas eu não posso deixar, como educador, como diretor de escola, dizer o seguinte, precisamos que tenhamos como meta ouvida a saúde, guardados os protocolos, nós temos como meta o retorno da atividade presencial. Eu concordo com o senhor, seu Arthur. Acho que eu não quero ser negativista, mas também eu quero ser realista, né? Que a gente está sabendo aí que está tendo segundo surto aí na Europa, né? Então a gente se preocupa porque a gente está vivendo uma inconstância aí. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro. E nossos políticos também, eles andam conforme a maré, né? Eles nadam conforme a maré. Conforme a pesquisa. Conforme a eleição, né? Então, essa é a minha preocupação. Então, se vocês estão falando que aí vai ficar para janeiro, futuramente, aí uma definição, né? Eu sei que vocês estão fazendo de tudo, mas a definição vai ficar para janeiro, que eu acho que é o mais conveniente mesmo, porque a gente até lá vê como que estão essas vacinas, o protocolo de saúde, tudo, mas eu me preocupo porque tem que ter um plano B. Essa é a minha situação, essa que eu queria saber. Tá jóia, então. Obrigada, viu? O plano B está absolutamente previsto, podem ficar tranquilos. Obrigada, até logo, boa noite. Boa noite, obrigada, Roberta. Aqui temos perguntas se o oitavo terá um Middle. O Middle, no modelo que existe hoje, ele não existirá mais. Vai estar incorporado no currículo como um todo. Por conta desse período estendido, quinto ano também não tem no período da tarde. Esse ano nós já não tivemos, na verdade, nos últimos anos nós já não temos quinto ano à tarde. Com esse novo projeto, aí a impossibilidade de manutenção à tarde. Os alunos terão o Chrome para levar para casa, sim, a partir do ano que vem. Todos, do segundo ano até o sétimo ano. E a partir do oitavo, o MacBook. Usa na escola e usa em casa também. Temos mais alguma questão? Boa noite. Aqui é Flávio Cuenca que está falando. Eu sou pai da Isabel e do Henrique, da Isabel do sexto ano e do Henrique do primeiro ano, marido da Amanda. E eu queria só levantar uma questão que foi dita aí pelo professor Arthur, sobre essa questão dos alunos saírem da escola, enfim, os riscos que isso implica, né? Eu tenho assim observado todas as vezes que vou buscar as crianças na escola esse movimento dos alunos ali fora. É uma coisa que, confesso a vocês, que me angustia um pouco, saber que eles permanecerão ainda mais tempo na escola, com essa liberdade de saírem para se alimentar, enfim. Eu entendo que talvez um mecanismo de
de manutenção dos alunos no perímetro escolar seria bastante mais interessante, mais seguro. Eu me sentiria mais tranquilo nessa questão se eles estivessem sob vigilância da escola. Não que a gente desconfie de alguma coisa nos arredores da escola, mas é uma questão que me preocupa bastante, especialmente quando se fala em estender o horário deles na escola, né? Na verdade, com relação ao projeto, me parece extremamente interessante. Eu acho que as crianças estarão plenamente assistidas. Acho que, inclusive, isso vai facilitar a vida de quem planejava ou planeja colocar os filhos numa escola de inglês para fortalecer. Eu acho que isso, de uma maneira geral, nos tranquiliza nesse sentido, mas me angustia quando a gente está tratando dessa questão de permanência das crianças mais tempo na escola, com essa, talvez, liberdade de sair. E nos dias de hoje, eu concordo com o professor Arthur que as coisas mudaram, a cidade está diferente, né? Obrigado. Deixa eu esclarecer, então, deixa eu só reforçar. 5º e 6º anos 2021 não poderão sair no horário do almoço. Eles sairão todos os dias a 12h30, não sei exatamente o horário, exceto na segunda e quarta, que sairão às 15. Ou terça e quinta sairão às 15 horas, certo? Então, o horário da saída que mudou. Os alunos de 7º e 8º, perdão, de 7º no prédio 1, 8º é outra situação que no prédio 2. Os alunos de 7º poderão também almoçar no colégio. Mas estes já têm autorização para almoçar na Redondeza, mesmo nesses dias. Os pais decidem com esses alunos se eles ficam almoçando na escola ou se almoçam na Redondeza. De 7º, 5º e 6º, não há opção para isso. Aqui, voltando à questão do Chromebook e do Mac, eles são oferecidos pelo colégio. Os alunos não poderão usar equipamento pessoal e nem a família poderá comprar desse modo particular, porque eles são todos gerenciados pelo colégio de um modo geral, para garantirmos, inclusive, a segurança no uso desses equipamentos. Segurança no sentido tecnológico mesmo. Sim, tá tecnológico, certo? Redes, sim. etc. Sim. Mais alguma questão em relação ao projeto? Bom, de certo modo, agradecemos, então, a participação de todos. Não sei, Arthur, quer fechar alguma coisa? Eu quero agradecer, primeiro, a Andreia, Amanda e Maura, pela competência. Muito obrigado. E a todos vocês por essa noite. E o colégio se põe à absoluta disposição de todos para resolver as dúvidas. Outra coisa também. As orientadoras educacionais, que é o contato de vocês, poderão esclarecer eventuais pontos, inclusive da organização da vida dos alunos no pós-escola, seja nos dias que ficam à tarde ou não. Acho muito importante que a orientação, e a orientação já tem feito isso, faça uma agenda com os alunos e priorize as atividades em função dos interesses do aluno. Não me parece muito conveniente nunca poluir muito a vida deles. A escola continua cobrando um tempo de estudo, mas é absolutamente compatível com isso. Os alunos dedicando 1h30 a 2, em média por dia, eles darão conta total pelas coisas da escola. Mas é preciso garantir a eles espaço para essa dedicação às coisas da escola. Inclusive, eventualmente, usando até os próprios espaços. Quer dizer, nesse prédio 1, os alunos até o 7º ficam, né? Temos espaço cultural que esperamos possa ser mais usado e compartilhado para que os alunos atendam. Vamos torcer para que entremos em 2021 com a pandemia mais afastada. Mas, de qualquer maneira, muito obrigado a todos por essa noite. Só que 2 dúvidas vou esclarecer ainda. Os alunos do 7º que usam e têm o Chromebook vão devolver no final do ano e no início do ano receberão o Mac, tá? O período estendido
ele é estendido em 2 tardes, 2 dias da semana, ou segunda e quarta, ou terça e quinta, dependendo da série que o aluno está. Tá? Então, não é um período estendido de segunda a sexta. É claro que nos outros dias que não tem o período estendido, continuaremos oferecendo curso livre, treinamento esportivo, e aí cada aluno vai compondo o seu horário, tá bem? Agradeço também, continuo à disposição de vocês aí ao longo da semana, por e-mail ou pessoalmente aqui no colégio, tá bem? Muito obrigada a todos.